paz do Senhor. Amém. Uma boa noite. Um feliz ano novo para todos. Como o Felipe falou, seja um ano de bênção, um ano de vitória. Eu tenho a convicção que Deus ele está no controle e certamente Ele tem preparado um ano abençoado. Quem sabe não seja esse o ano do arrebatamento, o ano de estarmos com o Senhor. Nada seria melhor, mas certamente quando estivermos aqui, o Senhor estará conosco, cuidando de mim e de você para a glória dele. Quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: e tudo isso provém de Deus, e nos conciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém, queridos? O tema qual Deus colocou no meu coração nesta noite é o desafio de relacionar-se. E a mensagem nessa noite não está falando de relacionamento conjugal especificamente, mas sobre o desafio do relacionamento, primeiramente do ser humano consigo mesmo, o relacionamento interno, de nós lidarmos com nós mesmos, o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, com as demais, com o próximo, e o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos, queridos, que no Éden, quando o homem caiu, quando o homem pecou, o relacionamento dele com o Criador passou a ser rasurado. Esse relacionamento era 100%, a Bíblia diz que todas as tardes o homem falava com o próprio Deus, o homem via o seu Deus, o homem conversava com Deus, o homem tinha um acesso total, irrestrito a Deus, em sua plenitude. No entanto, nós vamos ver que o homem cai, o homem peca, e agora o homem tem consciência do seu pecado, e ele se esconde diante de Deus, e agora a Bíblia diz que o pecado, ela vai fazer separação entre o homem e o Deus, e a partir daí nós vamos ver que esse relacionamento com Deus, agora entre homem e Deus, ele é quebrado, esse relacionamento agora não é mais direto, e aí Deus, ele, apesar da queda do homem, em todo momento da história da humanidade, Deus ele vai buscar restaurar este relacionamento perdido. Desde a época dos sacrifícios, na época de Abraão, passando pela lei, até finalmente Deus, através do seu Filho, restaurar. E a quebra do relacionamento do homem com o Criador certamente trouxe grandes danos à humanidade. Certamente agora este homem que tinha o seu relacionamento com Deus, agora ele vai ter problemas pessoais, agora ele vai ter problemas psicossomáticos, agora ele vai ter problemas de ansiedade, de depressão, tudo isso que ele adveio por conta do ato pecaminoso do homem. E o homem vai ter problema de relacionar-se consigo mesmo, com seus problemas, com o seu eu, com as coisas do passado e até mesmo do futuro. Nada mais é ansiedade que isso. Hoje o nosso irmão Natal dando aula, ele falou que o OMS diz que o Brasil está entre os países onde mais tem casos de ansiedade, onde as pessoas cada vez mais precisam de remédio para dormir, remédio para se acalmar, remédio para controlar seu pensamento. E nós vemos que a partir da queda do homem, esse rompimento da relação, esse rompimento do relacionamento do homem direto com o seu Criador, a sua relação com o próximo também é prejudicada. Eu acredito que o relacionamento conjugal de Adão e Eva passou a ter problemas sérios. Nós vamos ver como a família cresce, e aí nós vamos ver o primeiro homicídio acontecendo na terra, o primeiro choque entre pessoas, e nós vamos ver a partir daí a humanidade toda se degenerando. Porque o foco principal, queridos, em todo momento que Cristo esteve aqui, é para que nós
reatássemos primeiro o seu nosso relacionamento com Deus. Segundo, nós começarmos a trabalhar o nosso relacionamento consigo mesmo. Existe um escritor que muitos aqui conhecem, chamado Augusto Cury, e ele, por ser um profissional da psicologia, ele vai trabalhar essa relação da psicologia com Cristo. E nós vamos ver que Cristo, todas as teorias, todos os escritos psicológicos, todos eles não chegam perto do homem que Jesus foi em trabalhar o interior do ser humano. Porque quando você trabalha o interior do ser humano, esse ser humano está propício para se relacionar com Deus, relacionar-se com o cônjuge, se relacionar-se com o próximo, se relacionar-se com os outros seres humanos. E é isso que Deus ele faz. E nós vamos ver, queridos, que o primeiro propósito de Deus para o homem é fazer com que ele relacione-se consigo mesmo. A Bíblia diz que e o mesmo Deus e nos santifique em tudo, no vosso corpo, alma e espírito, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses é que a obra que Deus faz em nós, queridos, não é uma obra superficial, ela não é uma obra apenas no nosso corpo, ela vai muito além. Eu lembro-me quando eu comecei, meu pai resolveu me colocar para trabalhar numa oficina, para ver se eu aprendi o ofício de mecânico, que eu não aprendi. Mas lá era oficina mecânica de maquinagem. E aquele meu ex-patrão, ele não era um homem muito íntegro. E uma das coisas que ele fazia com alguns carros, que eram carros que ele dizia, esse é para venda, é que ele, por exemplo, chegava no Chevette naquela época, né? Era criança, na época do Chevette, Fusca, Variante. E quando ele ia preparar o carro para vender, ele botava uma placa de papelão, metia um plástico, pintava e vendia. Ele dava uma carimbadazinha, uma maquiagem por cima. E esse tipo de coisa Deus não faz para a gente. Quando Deus chama o homem, começa a obra no homem, essa obra é de dentro para fora. Quando Deus chama o homem, ele começa a trabalhar no homem, ele vai trabalhar no interior do homem. Porque ele entende que a primeira coisa que o homem precisa é trabalhar os seus medos, os seus traumas, trabalhar os seus conflitos internos. Muitas das vezes o homem precisa liberar o perdão para si mesmo, porque muitas das vezes, queridos, a dificuldade de sermos perdoados por Deus é porque nós não conseguimos trazer isso e nós mesmos fazemos as pazes conosco, fazer as pazes com o nosso passado. Como é que nós podemos liberar o perdão para alguém se às vezes não conseguimos nos perdoar? E carregamos aquela farda, o fardo do rancor, do ressentimento. Isso se fala sobre o relacionamento nosso com nós mesmos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é refletir sobre nós. Refletir, uma reflexão, analisarmos nossa vida de forma bem sincera e franca. Mas quando nós fizermos isso, querido, nós temos que ter conosco o Espírito Santo em nós. Porque muitas pessoas no mundo, quando param para pensar em suas vidas, sabe qual é o final para elas? É o suicídio. Elas pensam, olha, eu analisei a minha vida e eu não vejo saída. Eu analisei a minha vida e eu não consigo me perdoar. Eu analisei a minha vida e eu não consigo tirar esse fardo pesado. E elas só veem como saída para elas a morte, porque elas não querem fugir da vida, mas elas querem fugir daquela dor que elas trazem consigo. E a primeira coisa que nós precisamos entender nessa reflexão é ter a graça, é ter a misericórdia, é ter o perdão, é ter o amor de Deus dentro de nós. Porque quando nós confrontarmos, é preciso você confrontar esses medos. Não fuja deles, não bota numa caixinha e fala, eu não vou pensar nisso, eu não vou tratar nisso, porque isso me traz dor, porque isso me traz coisa ruim. Você precisa trazer, mas trazer a luz de Cristo, porque Ele vai sarar. O primeiro desafio que Deus nos dá para a nossa vida é reconciliarmos conosco mesmo. Esse relacionamento nós conosco mesmo. É nós analisarmos, queridos, entendermos que sim, somos pecadores, somos dependentes de Deus, a despeito de todos os nossos erros, queridos. Nós entendemos que Deus nos faz dignos de sermos usados por Ele, não por nossos méritos,
Não porque somos bonzinhos demais, mas porque a Bíblia diz que Ele nos justificou. E agora, queridos, ninguém pode, nem o diabo, nem nós mesmos, trazer à tona, porque aquilo que Deus perdoa, Ele joga no mar do esquecimento e ninguém pode passar por Deus. Ninguém pode mais, porque não existe mais acusação por aquele que Deus justificou. Todas as vezes, querido, que nós nos confrontarmos com o erro que nós cometemos, porque nós somos pecadores. Obviamente, ninguém aqui vai ser condescendente com nossos erros. Mas entenda uma coisa, queridos. Os nossos erros, eles precisam ser corrigidos e ser trazidos como um aprendizado. Não se apegue a um erro e se afunde. Porque muitas das vezes, todas as vezes, queridos, e muitas pessoas foram diante para fazer algo. A primeira coisa que o diabo vai dizer é que você não é digno. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É tirar a nossa potencialidade. Isso é importante nós entendermos, queridos, que com Cristo, Ele vai potencializar as capacidades. Aquilo que você não acha capaz, Ele vai te capacitar. Estávamos dando aula e a irmã Seni, nosso irmão estava contando, ela falava da nossa irmã, da sua filha, que ficava às vezes se limitando, porque era um conflito dela com ela mesma. E às vezes, queridos, a gente precisa de alguém que fale isso. E a irmã seguiu e falou: olha, você é capaz, você pode. Porque às vezes nós nos limitamos, mas Deus, Ele nos capacita. Nós vivemos no limiar, numa linha tênue. O ser humano vive isso, entre o orgulho e a baixa autoestima. Onde nós achamos que somos coisa demais, aí Deus fala: ó, rapaz, vem cá, você é pobre. Sem mim tu não é nada. Mas tem momentos, queridos, que nós começamos a não achar nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não morreu por nada. Então você é alguma coisa. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço. Ninguém paga alto preço por qualquer coisa. O que nós devemos entender é que nós somos um vaso. E o valor de um vaso, antigamente, você sabe, o vaso era usado para colocar azeites, vinho, perfumes. E o maior valor daquele vaso era o que ele tinha. E eu e você somos templo do Espírito Santo. E é Ele, e se alguém dizer que você não tem valor, você fala: olha, eu sou pó, eu sou barro, mas o que está em mim, Ele me valoriza. Mesmo não sendo nada, Ele mandou o seu filho para morrer por mim. Ele pagou o preço mais alto que ninguém poderia pagar. E esse valor que eu tenho não está em mim, na minha essência, mas está naquele que habita em mim. Então, queridos, quando nós cantamos para alguém: você tem valor, é por isso que nós temos valor. É por isso que ninguém pode te limitar, nem você mesmo pode se limitar. Porque se Deus te capacitar, você vai e vai vencer. Nós vivemos, queridos, isso. Outro problema de relacionamento conosco mesmo é quando nós nos comparamos. Não faça isso, não se compare. E é natural nós nos compararmos, né? Às vezes as pessoas querem nos comparar com os outros, né? Eu lembrava que meus pais lá: seu primo já está fazendo isso, né? Desde pequeno, seu primo já está andando, tu nem fala ainda. Não é assim? E às vezes nós crescemos e também nos comparamos e falamos: poxa, fulano já está assim, a minha vida. Mas cada um é cada um. Cada um tem um chamado. Quando nós fazemos pedagogia, nós começamos a aprender que não existe só uma aptidão. Tem crianças que têm uma dificuldade incrível de aprender a ler, mas às vezes no número ela é muito boa. Mas aquela criança que tem dificuldade de aprender a ler, ela vai aprender a ler, mas no tempo dela. E aí nós falamos: que criança burra, não é? Não é. Cada um é cada um. Eu tenho um irmão que ele sempre teve dificuldade com os livros. Mas qualquer coisa que manda fazer de mecânica, pedreiro, ele faz tudo. É um tipo de inteligência, um tipo de capacidade que Deus deu a ele. Aí a pessoa fala: fulano, o sapo, ele é burro porque não sobe em árvore. E o macaco é burro porque não sabe nadar. Mas não, cada um Deus fez com um propósito, com uma capacidade. E Deus nos chamou e nos qualificou, cada um com um chamado. Então não se compare, não fique dizendo: poxa, fulano já está assim, eu estou assado. Cada um tem uma história de vida também. Tem pessoas que com 18 anos, o pai dá um
uma Ferrari. Tem gente que espera 20 anos para comprar um Gol. Mas você comprou, você trabalhou. É teu. Cada real ali, né, William? Cada parafuso que tu aperta, tu fala, mas é meu. Eu trabalhei. Não é? Meu pai me deu uma bicicleta e fiquei todo feliz. Mas no dia que eu comprei a minha própria bicicleta, foi uma felicidade maior ainda. E fui eu que comprei. Então, queridos, nós não podemos comparar nossa história de vida, nossas capacidades, nossas qualidades com os outros, porque cada um é cada um. E às vezes isso causa conflito no nosso relacionamento com nós mesmos. E Deus, Ele quer sarar isso em nós. E Ele tem esse poder. Por isso, queridos, nesse momento de autoavaliação, nunca faça isso sem Deus, sem a presença, sem oração, sem buscar em Deus esse direcionamento. Porque muitas pessoas, quando fazem isso, se perdem no caminho. Mas Deus, Ele cuida de nós. Quando Ele nos chama, como eu falei, não é uma coisa superficial. Ele faz o trabalho interno primeiro. Às vezes ninguém vê o que Deus está fazendo, mas Deus faz. Porque Ele é Deus. E nós vemos pessoas que às vezes, queridos, certa vez a Sônia falou que estava com dificuldade de dormir, era obra, era dívida. E estava pensando em um médico para tomar remédio. Eu falei, olha, não mente isso. Porque o remédio, ele ataca o sintoma. O remédio é um paliativo. Muitas pessoas precisam realmente de remédio para dormir. Mas a melhor coisa é quando a pessoa se liberta disso e agora dorme sem. E eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade. Eu não estou dizendo para você parar de tomar o seu remédio. Você precisa ir no seu médico, precisa continuar o tratamento. Mas é que muitas das vezes, querido, essa coisa do dia a dia nos leva a isso. E graças a Deus até aqui ela está indo. Né? Eu não tenho problema. Eu falo assim, vamos dormir. 1 minuto depois ela vai lá, eu já estou roncando. Amém? Quem é assim dá glória a Deus. Amém? Porque é muito ruim. Eu já tive insônia uma vez. E eu pude sentir o que é ruim você querer dormir. E quanto mais você quer dormir, mais sua mente funciona. Mais acelera e você não consegue. Eu quero te dizer que existe remédio para isso, sim. Mas eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo também é isso. Ele pode curar qualquer enfermidade. Não existe limitação para Deus, queridos. E Ele pode sarar. Sabe o que é isso? É uma dificuldade de relacionamento de nós conosco mesmo. Existem pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com o passado. Outras têm dificuldade de relacionar-se com o futuro. O que vai ser amanhã, o que vai acontecer, se vai fazer a prova. Porque é uma coisa você está ansioso por um fato isolado. Amanhã é minha prova do Enem. Né? Amanhã eu vou fazer a prova lá com o bombeiro. Amanhã é minha prova de autoescola. É um fato isolado. Mas tem pessoas que estão ansiosas, que estão ansiosas por tudo. Só o fato de amanhã ter que acordar, ela já está ansiosa. Então ela já está num quadro patológico. Então, queridos, a primeira coisa é o relacionamento conosco. É o relacionamento de nós trabalharmos isso em nós. Entendermos, queridos, que é preciso Deus trabalhar em nós. Segundo relacionamento, é o nosso relacionamento com o próximo. Deus não nos chamou para ser uma ilha. E olha, quem está falando isso é uma pessoa extremamente introvertida, que sempre teve dificuldade de relacionar-se. Ao ponto de minha mãe ter que me levar no médico para ver se eu era autista. E nem com meus irmãos eu brincava. Mas nós não fomos criados para ser uma ilha. Nós fomos criados para relacionarmos. Jesus, no seu ministério, o tempo todo ele estava se relacionando. Inclusive com pessoas que a sociedade não queria. Mas ele tinha uma missão a cumprir. Ele precisava se relacionar com essas pessoas. Porque só assim iria alcançar. E assim somos nós, queridos. Nós temos uma missão de levar o ID, a palavra de Cristo, o Evangelho, as boas novas. E se nós não nos relacionarmos com os demais, fica difícil. É nós entendemos, queridos, que nós somos salvos, não somos superiores ou mais santos. A salvação não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Sem Jesus na minha vida, eu estou tão condenado ao inferno como a pessoa mais vil que você imaginar. E eu sou tão vil quanto ela mesmo. Mas é a graça de Deus. É a obra, você lembra aquela obra que ele começa dentro de nós? É essa obra que faz a diferença. E se tirar isso, eu vou me tornar o mais vil. É igual antigamente tinha aqueles pregadores, né? E botava lá na faixa: venha, ex-bruxo, foi ao inferno 5
5 vezes, ao céu 4, ex-traficante, ex-mãe de santo. Eu falei, eu não sou ex nada. O irmão falou, tu é ex sim. Falou, tu é ex-escolhido. Tá certo. Então, se você não é ex nada, ele pegou a mim, tu é ex-escolhido. Então, queridos, Deus nos chamou para uma grande obra. E nos chamou para nos relacionarmos. Não tem jeito. Se bem que dá vontade, né, de entrar numa caverna, ficar. Mas Deus nos chamou para nos relacionarmos. Não tem jeito. E é dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho. Mas como fazer isso, queridos? Primeira coisa, queridos, a Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, lembra aquele ditado, não faça os outros que não querem que façam com você? Olha o que diz em Lucas. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Sabe o que é isso? Respeito mútuo. Primeira coisa para relacionar-se, para isso é desde casa, irmão com irmão, né? Irmão com irmão sabe o que é, de vez em quando ele dá um grito e o bicho está pegando, né? Marido com mulher, no trabalho, né? Aquele abençoado que não gosta de você ou abençoada, sempre tem isso em mente. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Ainda que você tenha oportunidade, imagina aquela pessoa que te persegue tanto no trabalho, tanto, e cai na sua mão a oportunidade, às vezes, de prejudicá-lo, a oportunidade, às vezes, até de tirar o emprego dele, talvez com alguém já tenha acontecido isso. E naquele momento você fala, não, eu vou fazer a diferença. E às vezes você perde um amigo e ganha um irmão, fazendo de uma atitude sua. Então, queridos, relacionamento com o próximo é muito difícil. Porque o próximo não presta, é fofoqueiro, mente, é invejoso, e nós não, né? Nós somos santos, não fazemos nada disso. Porque nós sempre olhamos os outros assim. E esquecemos que nós somos da mesma forma. E relacionar-se, queridos, é esse respeito mútuo, é o primeiro passo. Segundo passo, queridos, é conter a ira. O famoso contar até 10, se necessário até 100. Porque a Bíblia diz que não se deve dar vazão à ira. E nem colocar o quê? O sol sobre a vossa ira. Porque quando nós nos iramos, falamos o que não queremos, fazemos o que não deveríamos, mas o problema é que depois disso, já está feito. E aí é mais difícil de consertar as coisas, não é verdade? É mais difícil de nós fazermos, por isso quando tiver que corrigir, ou falar algo com o seu cônjuge, fale quando estiver calmo. Porque quando você falar no seu máximo, você vai falar de forma áspera e grossa. E aí, ao invés de você fazer a correção, você pode trazer um dano muito maior. Não é? Muitos pais, às vezes, quando batem no filho para corrigir, o que é uma discussão, por exemplo, não sei se bater resolve, mas aí é uma discussão à parte, não vamos entrar nisso. Mas o fato é que quando se bate, você machuca a criança. E isso não é correção. E quando Deus diz que não por a ira, não irá, isso não é só para agressão física, para agressão com palavras. Isso é em todo momento na relação com o próximo, com o outro, queridos. Nós temos que tomar cuidado. E o homem, quando eu falo homem e mulher, aqui ninguém é binário, né? Graças a Deus. Eu não preciso usar o gênero nenhum. Então, quando eu falo homem, né, a humanidade, o ser humano, quando ele se ira, geralmente ele perde a razão. E uma coisa que meu pai sempre dizia, olha, se você tem a razão, você tem a razão. Mesmo que naquela hora não te dão razão, lá na frente alguém vai falar, ele tinha razão. E às vezes, e isso eu aplico a mim, às vezes tu não dá razão à pessoa, só para não dar o gostinho. Mas lá no fundo tu sabe, tem razão, mas eu não vou dar esse gostinho. Mas uma hora dá a razão. Então, queridos, irai-vos, mas não pequeis. Segundo, prefira sempre dar a receber. E é uma atitude muito interessante, porque existem pessoas que são condicionadas sempre a receber ou para se dar bem em tudo. Mas quando nós somos desprendidos, queridos, pode ter certeza de uma coisa, quando você tem uma mão aberta, descompromissadamente, Deus ele te abençoa sobremaneira. Deus ele te retribui de uma coisa muito linda. E quando você tem prazer em dar, você entende que eu poderia estar pedindo, mas Deus me deu o privilégio de estar ajudando. Então, é uma coisa linda isso. E é uma oportunidade.
né? Se você for olhar as vezes que Jesus ele pregou, né? As vezes que ele se aproximou de alguém, uma dessas vezes foi da mulher samaritana, ele pegou coisas triviais do dia a dia. E a partir daí iniciou-se uma conversa, e a partir daí ele confrontou com aquela mulher o seu pecado, e a partir daí ele colocou aquela mulher a palavra que seria a água que ela mais precisava, e ela entendeu isso, e a partir daí houve uma conversão. Isso porque ele se aproximou das pessoas. Então, queridos, o relacionar-se com as pessoas, com o próximo, é fundamental, e Deus ele restaura isso. A Bíblia diz, segundo, outro ponto importante para relacionar-se com o outro, é o perdão. O perdão é fundamental. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26 e 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Resumidamente, se você não perdoa, não adianta pedir perdão. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo que se você não perdoa, Deus não perdoará os seus pecados. Aí vai falar, mas eu ainda não senti de perdoar. A Bíblia diz que perdão é um mandamento. Bem? Então, se você quer algo contra alguém, já vai trabalhando isso na sua mente e fala, eu preciso perdoar. Porque o perdão que você libera para o outro, você não está fazendo bem para o outro. Você está fazendo mal a você. Quando você libera o perdão para alguém, aquele outro não deixa de ter errado com você. Porque a gente pensa que se eu perdoar ele, significa que ele não errou comigo. Não, o perdão é para quem errou contigo mesmo. Porque se não fosse o perdão de Deus, queridos, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos essa graça da salvação. Então nós devemos perdoar. Lembra do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós precisamos trabalhar o perdão, porque sem perdão não há casamento. Não é? Que casamento resiste se não houver perdão? Sem perdão, queridos, não há amizade. Porque, como eu falei no começo, se alguém erra contigo, eu te pergunto, você não errou com ninguém? Nós erramos. Então, se não houver perdão, não adianta. Queridos, outro ponto importante: tenha empatia. Colocar-se no lugar do outro é fundamental. Quando nós colocamos, e é interessante que às vezes nós não nos colocamos, sabe o que Deus faz? Deus vai lá e nos coloca no lugar do outro. E aí nós aprendemos na prática. Quantas das vezes não acontece isso, não é? Nós não nos colocamos. Quantas pessoas às vezes um negócio é intransigente, é inflexível. Aí sabe o que Deus faz? Põe na mesma posição, não é? Já viu a história da filha do outro? Olha lá, a filha do outro, não sei o que, sei lá. Aí um dia a filha dele. Deus, quem nunca viu isso, não é? Por quê? Deus faz essas coisas. Deus, quando nós não temos empatia, Deus nos faz ter. E a empatia, queridos, é algo lindo. Quando você se coloca no lugar do outro, é capaz de sentir a alegria. E outra coisa que é preciso ter empatia, as pessoas pensam que não, é na alegria do outro, não é? Porque às vezes, querido, tem pessoas que não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Porque não tem empatia de entender. E às vezes alguém chega aqui e fala, irmão, eu concluí o meu EJA, peguei meu diploma de ensino fundamental. Alguém fala, fala sério, né? Fundamental. A pessoa não consegue entender, se colocar o que simboliza, o que representa aquilo. Irmão, meu filho, nasceu o dentinho, o primeiro dentinho dele. Toda criança nasce dente, né? Mas ninguém entende que aquilo ali, nossa, nasceu o primeiro dente, o irmão não consegue se alegrar. Eu não estou entrando nem na inveja, tá, gente? Quando não se alegra porque tem inveja do irmão. Eu creio, quero crer que aqui a gente já está trabalhando isso dentro de nós, né? Quando ela vem, a gente, opa, sai para lá. Não era isso na minha vida, não. Mas, queridos, nós precisamos ter empatia. Tanto para sentir a dor do irmão, quanto também para sentir as alegrias do irmão. Se alegrar, não se alegram, chorar, uns que choram. Tem pessoas que parecem carpinteiro, né? Carpinteira, aquelas mulheres. Procura velório para chorar. Não é? Eu lembro-me que
ano em que minha mãe morreu, ela fez 60 anos, no mês de fevereiro. A família organizou, nós irmãos, fizemos a maior festa que a gente tinha feito para ela. E mandamos convites para os irmãos dela, todo mundo de Minas. Minha família, meus irmãos são do Rio, mas minha família é toda de Minas. Ninguém pôde ir. Um mês depois, mamãe veio a falecer. Mas alugaram o van, pediram dispensa de trabalho, estava todo mundo lá para chorar. Mas um mês depois, ninguém foi no aniversário. Para vocês verem, gente, muitas das vezes, nos momentos de dor, não é? A gente vai lá, dá um jeito, mas às vezes a gente, um momento de família, um momento de alegria, se não está servindo para ninguém essa mensagem, eu já tomo posse, né, bom? A gente não se esforça, a gente não tem a mesma dedicação. Então, nós precisamos ter simpatia. E acima de tudo, queridos, amo. Para relacionar-se com o mundo, tem que amar. E é por isso que quando Deus fala do amor dele pelo homem, porque Deus, quando olha para mim, ele não vê essa pessoa de camisa, pregando, cheirosinho, bonitinho. Ele vê o que eu penso. Ele vê o que eu penso, os pensamentos mais que os irmãos nem querem saber. Ele sabe. Ele sabe o que eu já fiz quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Ele sabe de tudo e ainda assim ele me ama. É por isso que a Bíblia diz que Deus me amou essa humanidade, nós de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito. Quando traduziu do grego para o português, não tinha uma palavra, botou lá de tal maneira, porque não tem como expressar, exprimir esse amor de Deus por nós, e nós somos assim, e é por isso, queridos. E Deus, Ele nos desafia a amar o próximo, porque o amor é a única forma de nós nos relacionarmos, e a maior fonte de amor que eu conheço é o amor de Deus. E Ele diz, olha, amai uns aos outros, como eu vos amei. Ele continua dizendo assim, ó, vocês ouviram e têm dito, ame o próximo e odeie o seu amigo, seu inimigo. Era o que diziam, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E diz mais a palavra de Deus, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E continua dizendo, porquanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revestivos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros, perdoando as queixas que fizerem contra os outros, perdoem com o amor do Senhor. Acima de tudo, porém, revestivos do amor, que é o perfeito elo, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês façam chamados para viver como membros